Hoje eu quero trazer para vocês a história da loucura de Michel Foucault. Trazer as coisas que eu aprendi logo no início do primeiro capítulo do texto. Para Foucault entrar na história da loucura em si, ele começa com um apanhado histórico da lepra. Por que isso acontece? Ele analisa todo o simbolismo, todo o contexto cultural, religioso em torno dessa doença. Para você excluir o leproso, você não apenas excluía, você traçava um círculo sagrado em torno dele. Era uma exaltação inversa. Por que uma exaltação inversa? Porque essa exclusão era a salvação do leproso. Tanto para o doente, como para quem excluía. Por quê? Porque ele era visto como alguém que está subindo o calvário de Cristo, que está sofrendo as dores do mundo. A diferença é que Cristo morreu pelo pecado de todos, certo? Para expurgar todos. Agora, esse doente é a salvação dele por quê? Porque ele vai tirar os pecados dele. Então, assim, tem uma semelhança e tem uma diferença com a figura de Jesus Cristo. Porém, é importante para ele sofrer no mundo porque é uma maneira que ele tem de se livrar dos pecados. E aí ele vai alcançar o paraíso. Então, esses pacientes, aliás, eu estou usando o termo paciente, mas é um olhar meu, difícil de tirar, difícil não falar paciente. Mas o termo leproso é um termo coberto de misticismo, de religião. É por isso que a medicina nem pega mais esse termo. Por causa de todo esse contexto. Fica muito claro, se você pegar esse livro para ler, por que a gente não usa esse termo. Que tem todo um contexto do mundo clássico que entra no início da Idade Média. Porém, todo esse círculo sagrado que foi formando, os inúmeros leprosários que existiam no início da Idade Média, essa exclusão causou um fenômeno. A lepra sumiu, ela diminuiu muito. Por quê? Quem tinha lepra eu excluía, não é por causa da medicina, né? Porque nem tinha aquelas tentativas de curas diversas que a lepra sumiu. É por causa dessa exclusão realmente, dessa segregação que acabou acontecendo. E tem mais um detalhe que fez a lepra basicamente, entre aspas, desaparecer. Foi com o fim das cruzadas. Paravam de estar toda hora em contato com focos da infecção. Mas, o que acontece? Quem vai tomar inicialmente o local dos leprosos, né, esse local de afastamento, de marginalização, são as doenças venéreas. Na verdade, ela fica à margem dos marginalizados. Porque se existia ali no leprosário alguém com uma doença venérea, ele era excluído. Ele era excluído dos excluídos, que já era a pior casta da sociedade, né? Que era os leprosos, virou as doenças venéreas, mas por um curto período. Por quê? Porque a medicina começou a se apoderar dessa doença. Começou a perceber que existem curas, existiam possibilidades, uma série de tratamentos. Eu posso até falar alguns aqui, com mercúrio, sais de prata, enfim. Como conseguiam tratar isso? Lógico que o juízo moral ficou, e até hoje tem, né? Tanto que é um problema falar de TST no Brasil, de IST, de fazer campanha para prevenção de IST, é um grande problema, porque a questão moral religiosa acima das doenças venéreas transmitidas sexualmente é muito grande. Porém, mesmo que tenha esse aspecto moral, é nosso, é da medicina cuidar. Então isso ficou bem claro. Então, o que aconteceu? Os hospitais começaram a aceitar esses pacientes com doenças venéreas. Diferente da lepra, porque os hospitais não ficavam com os leprosos eram afastados da sociedade. É por isso que quando a gente começa a cuidar desses pacientes, a gente muda o nome. Não vai ser mais lepra, não é mais leproso. Porque se o leproso é aquele que não era cuidado pela medicina, agora a gente vai cuidar. E a gente não vai dar esse nome, porque esse nome ele é pesado. Ele vem lá desde as épocas, parece até na Bíblia, e como esses pacientes eram tratados. O que é interessante, e eles colocam aqui, vejam, um fenômeno bastante complexo no qual a medicina demorará para se apropriar.
é, na verdade, a verdadeira herança da lepra. O que é que a medicina demorou para se apropriar? Isso eu falei muito no início do meu canal. Demorou para se apropriar dos pacientes psiquiatras. Lembra o estapinel da cabeça? Vem de Philip Spinel, um dos primeiros a falarem: soltem esses prisioneiros que na verdade deveriam ser pacientes. Talvez por eu tratar dessa história da psiquiatria, ter tanto empenho para estudar esse tema em 2019, que eu ganhei esse presente. E que vai muito agregar aqui no nosso conhecimento de psiquiatria, da história da psiquiatria, e como que isso, pessoal, é interessante saber para a gente entender quais são os resultados disso nos dias atuais. Ainda hoje, o doente psiquiátrico é um caso de religião. Eu já abordei esse tema inúmeras vezes aqui no canal. Eu convido você para conhecer a playlist de psiquiatria e transtornos mentais. É muito interessante. Eu também abordei o caso de possessão demoníaca, que recentemente um paciente foi diagnosticado como possuído por um demônio. Ainda hoje, esse círculo sagrado da lepra, uma doença que era do campo religioso, não é mais religioso, mas alguma coisa entrou no lugar dela. Entrou o doente psiquiátrico. E a gente está há pouco tempo tentando tirar isso da religião, trazer isso para o campo que deveria ser tratado e resolvido. Porque isso faz a pessoa sofrer muito. Às vezes, uma ferida na pele dói menos do que uma ferida no convívio, um transtorno de personalidade, o tanto que isso afeta toda a conjuntura da pessoa e toda a família se desestabiliza. Quem teve contato, conviveu com um paciente psiquiátrico, muitas pessoas convivem, já conviveram, sabe? Quanto que é complicado. E isso é realmente um caso técnico da medicina. Vou gostar muito de trazer pontos para vocês desse livro. Sempre que eu tiver um time, eu vou lê-lo com muito carinho e trazer para vocês essas colocações. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar. Espero que vocês tenham gostado dessa nova câmera. Então, por isso, apoiem o canal, divulguem, porque a gente está investindo aqui em qualidade para vocês. Obrigada!